Eu achei que estava apostando em corridas de cavalos, mas na verdade eu estava apostando a minha vida. Em menos de uma hora, R$ 50.000 desapareceram diante dos meus olhos. Não teve grito de vitória, não teve emoção na linha de chegada. Só o som seco do meu saldo caindo e a sensação de que eu nunca mais ia conseguir me levantar. Meu nome é Gustavo Ribeiro. Tenho 32 anos, sou analista de logística em uma transportadora de médio porte e moro em Campinas, interior de São Paulo. Trabalho desde os 18 anos, quando precisei ajudar nas despesas de casa. Me casei com a Mariana há 6 anos e juntos temos a Alice, nossa filha de 4 anos, que é a luz da nossa vida. Sempre fui o tipo de homem que acreditava no valor do trabalho duro. Nunca fui de buscar atalhos. Cresci ouvindo do meu pai que dinheiro fácil vai embora rápido. E essa frase sempre ficou na minha cabeça, até o dia em que eu decidi ignorá-la. Antes de tudo acontecer, minha vida era simples, mas estável. Não tínhamos luxo, mas também não nos faltava nada. Mariana cuidava de tudo em casa enquanto eu trabalhava. Aos fins de semana, gostávamos de ir ao parque com Alice ou visitar meus pais. Eu era o responsável pelas finanças, planilha de gastos, controle de contas, poupança para emergências. Orgulhava-me de manter tudo em ordem. Quando consegui juntar os primeiros R$ 50.000 na conta, senti que estava construindo algo sólido para o futuro da minha família. Nunca fui de apostar. Meus amigos às vezes jogavam na loteria, faziam bolão de futebol, mas eu não ligava. Preferia investir um pouco na poupança ou fazer um consórcio. Cassinos online, apostas esportivas, corridas, tudo isso era para mim um mundo distante. Eu via reportagens sobre pessoas que perdiam tudo e pensava, eu jamais faria uma coisa dessas. Só que a vida tem um jeito curioso de nos colocar diante de tentações, e a minha começou de forma banal. No trabalho, na hora do almoço, um colega começou a comentar sobre um site de corridas de cavalos virtuais. Ele falava com empolgação, contando que tinha transformado R$ 100 em quase 2.000 em uma única noite. Não é sorte, Gustavo, é estratégia, ele dizia. Eu ouvi, dei risada e deixei o assunto para lá. Mas, no fundo, aquela semente já tinha sido plantada. Nos dias seguintes, notei que ele sempre estava no celular, acompanhando corridas. Um dia, por curiosidade, perguntei como funcionava. Ele me mostrou a tela. Gráficos impecáveis, som realista de cascos batendo no chão, narração envolvente. Era quase como assistir uma corrida verdadeira, só que ela acontecia a cada 2 ou 3 minutos. É rápido, é emocionante e se você souber apostar, dá para fazer uma boa grana, ele insistia. Naquela noite, em casa, depois que Mariana e Alice dormiram, peguei o celular e pesquisei. Encontrei vários sites e vídeos explicando técnicas infalíveis para ganhar nas corridas virtuais. Foi assim que criei minha conta. Não por ganância, eu me dizia, mas por curiosidade. Afinal, qual seria o problema em apostar apenas R$ 50 para ver como era? Eu não sabia, mas naquele momento eu tinha aberto a porta para algo que mudaria completamente a minha vida, e não para melhor. O Gustavo, que sempre teve controle, disciplina e segurança, estava prestes a conhecer um lado de si mesmo que ele nem imaginava existir. Meu primeiro contato real com as corridas de cavalos virtuais foi numa noite de quarta-feira. Eu tinha chegado mais cedo do trabalho. Mariana estava no banho e Alice brincava no quarto. Sentei no sofá, peguei o celular e, quase sem pensar, entrei no site que meu colega havia comentado. O cadastro foi rápido. Nome, e-mail, data de nascimento e um depósito inicial. Coloquei R$ 50, um valor que, na minha cabeça, não faria diferença alguma no nosso orçamento. A interface me surpreendeu. Parecia que eu tinha entrado em um mundo paralelo. Pistas detalhadas, cavalos com nomes extravagantes, cores vibrantes e um narrador que transmitia a corrida como se fosse um grande evento esportivo. Não era nada amador. Tudo era feito para parecer real, e isso tornava tudo ainda mais envolvente. A primeira corrida que assisti foi pura adrenalina. Escolhi um cavalo aleatoriamente, mais pela cor da sela do que por qualquer análise. Coloquei R$ 10 na aposta, só para entender como funcionava. Em menos de 2 minutos, vi meu cavalo cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. O sistema automaticamente mostrou o lucro, R$ 30. Em questão de segundos, meu saldo tinha aumentado. A sensação foi estranha e viciante ao mesmo tempo. Não precisei de esforço, não esperei semanas como num investimento. O dinheiro apareceu ali, na minha frente, quase como mágica.
Decidi tentar de novo. Coloquei R$ 20 no segundo cavalo da corrida seguinte. Ele ganhou também. Meu saldo já estava em R$ 80. Eu sorria sozinho num sofá pensando, não é possível que seja tão fácil assim. Mariana ainda estava ocupada com Alice e não sabia de nada. Continuei apostando, sempre em corridas diferentes que aconteciam a cada poucos minutos. Era rápido demais. A cada corrida, meu coração acelerava. Eu me sentia no controle, como se pudesse ler o jogo e prever os resultados. Em menos de meia hora, já tinha transformado meus R$ 50 em R$ 150. Foi quando fechei o aplicativo e disse a mim mesmo, pronto, já deu, é só diversão, não vou me viciar nisso. Mas a verdade é que algo tinha mudado naquela noite. Ao deitar na cama, eu não conseguia parar de pensar nas corridas. Lembrava da voz do narrador, do som dos cascos, da sensação de vitória. Era como se meu cérebro tivesse recebido uma dose de dopamina tão intensa que eu precisava repetir. Nos dias seguintes, comecei a entrar no site só para ver como estavam as corridas sem apostar. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Mas inevitavelmente acabava depositando mais algum valor. R$ 100, depois 200, sempre com a mesma desculpa. É só para brincar. Se eu perder, não vai fazer diferença. O que eu não percebia é que o jogo já tinha me fisgado. A rapidez das apostas, a ilusão de controle e a facilidade para depositar dinheiro criavam um ciclo perigoso. E eu, que sempre achei que jamais cairia nesse tipo de armadilha, estava dando meus primeiros passos para um caminho sem volta. Depois daquela primeira experiência positiva, meu envolvimento com as corridas de cavalos virtuais cresceu de forma rápida e quase imperceptível. No início, eu apostava apenas nos finais de semana, como um passatempo. Mas, em pouco tempo, comecei a entrar no site todos os dias. A sensação de controle era viciante. Eu estudava estatísticas fictícias dos cavalos, analisava as últimas corridas, observava as odds e me convencia de que estava desenvolvendo uma estratégia. Minha primeira grande vitória aconteceu em uma noite de sábado. Mariana tinha saído com Alicia para visitar a mãe e eu fiquei em casa. Resolvi apostar R$ 2.000 em um cavalo que, segundo o meu estudo, tinha boas chances. Lembro perfeitamente do momento. A corrida começou, meu cavalo largou mal, mas recuperou na reta final e cruzou a linha em primeiro. Quando vi o saldo subir para mais de R$ 15.000, fiquei paralisado por alguns segundos. Logo depois, comecei a rir sozinho, como se tivesse descoberto um tesouro escondido. Essa vitória mudou tudo. De repente, aqueles valores pequenos de aposta não faziam mais sentido. Eu já não queria ganhar R$ 50 ou R$ 100, queria multiplicar meu dinheiro de forma rápida, como naquele sábado. Comecei a apostar 500, 1.000, até 3.000 por corrida. E o pior é que, por um tempo, funcionou. Ganhei mais algumas quantias grandes e isso reforçou a ilusão de que eu tinha dominado o jogo. Com o dinheiro das vitórias, comecei a fazer coisas que antes eu evitava. Paguei pequenas dívidas, comprei presentes caros para Mariana, enchi o quarto da Alice de brinquedos. Ela ficava feliz e eu me sentia o herói da família. Mariana perguntava de onde vinha aquele dinheiro extra e eu respondia que eram horas extras no trabalho ou bônus da empresa. Ela acreditava, afinal, nunca dei motivos para desconfiança. Passei a criar uma rotina em torno das apostas. No almoço, no trabalho, ficava analisando corridas no celular. Antes de dormir, fazia uma última aposta para fechar o dia. Até no banheiro eu apostava. A adrenalina de ver o saldo subir era tão forte que meu corpo parecia viciar naquilo. Comecei a anotar minhas vitórias em um caderno, como se fosse um investidor acompanhando lucros. Havia dias em que eu ganhava R$ 5.000 ou mais. Nessas horas, me sentia inteligente, sagaz, diferente das pessoas que não sabiam jogar. Eu dizia para mim mesmo, isso não é jogo de azar, é habilidade. Por fora, minha vida parecia perfeita. Trabalhava, cuidava da família, tinha dinheiro sobrando. Por dentro, porém, algo já começava a mudar. Eu não percebia, mas estava cada vez mais dependente daquela sensação. E, como todo vício, o jogo não ia me dar apenas vitórias. Eu estava no topo, mas era só questão de tempo até a queda começar. A queda não veio de uma vez. Ela começou de forma sutil,
quase imperceptível, como uma infiltração silenciosa que vai se espalhando pela parede até que seja tarde demais para reparar. No início, eram pequenas derrotas. Perdia R$ 500 em uma corrida, mas recuperava no dia seguinte. Perdia R$ 1.000 e em poucas horas estava no verde novamente. Isso me dava a falsa impressão de que eu sempre conseguiria dar a volta por cima. O problema é que, à medida que eu aumentava o valor das apostas, as perdas se tornavam mais dolorosas e mais difíceis de reverter. Comecei a ter noites em que, em vez de dormir, ficava apostando de madrugada, tentando recuperar o que havia perdido durante o dia. Algumas vezes, saía do quarto no meio da noite dizendo a Mariana que estava com insônia ou que iria ver um filme na sala. Na verdade, eu estava com o celular na mão, coração acelerado, apostando em corridas que aconteciam a cada 3 minutos. A primeira semana realmente ruim foi um golpe forte. Perdi quase R$ 10.000 em 4 dias. Senti um peso no peito, mas me recusei a parar. Ao contrário, aumentei ainda mais as apostas para tentar recuperar rápido. Essa era a armadilha. Cada derrota me empurrava para apostar mais, e cada aposta maior aumentava o risco de novas derrotas. As mentiras começaram a fazer parte do meu dia a dia. Passei a inventar histórias para explicar saques no cartão de crédito e transferências da conta bancária. Quando Mariana perguntava, eu dizia que eram compras parceladas ou investimentos. Ela, sem motivo para desconfiar, aceitava as explicações. Mas eu já via nos olhos dela um leve desconforto, como se algo não estivesse certo. Meu desempenho no trabalho também começou a cair. Eu me distraía com o celular durante reuniões. Chegava atrasado porque ficava só mais uma corrida antes de sair de casa. Às vezes ia ao banheiro no meio do expediente apenas para apostar. O jogo já não era mais um passatempo, era uma obsessão. Financeiramente, a situação começou a se complicar. As dívidas no cartão aumentavam e eu precisava usar parte do salário para pagar apostas perdidas. Comecei a recorrer a empréstimos rápidos, aqueles com juros altos, acreditando que iria quitar tudo com uma boa noite de vitórias. Mas essas boas noites já eram cada vez mais raras. A vergonha começou a crescer. Eu sabia que estava entrando em um buraco, mas não queria admitir. Prometi a mim mesmo várias vezes que iria parar, principalmente quando via Mariana preocupada ou quando Alice me chamava para brincar e eu dizia que estava ocupado. Eu estava sempre ocupado, apostando. Essa fase foi como um castelo de cartas balançando com o vento. Por fora ainda parecia que estava de pé, mas por dentro já estava ruindo. Eu só não sabia que o golpe final estava muito mais perto do que eu imaginava. O fundo do poço chegou numa sexta-feira à noite. Eu estava sozinho em casa. Mariana tinha levado Alice para dormir na casa da mãe. Era o cenário perfeito para dar a volta por cima e apagar as últimas semanas ruins. Pelo menos era isso que eu acreditava. Durante o dia já tinha perdido R$ 8.000 em apostas. Meu saldo estava praticamente zerado. Entrei no aplicativo decidido a recuperar tudo de uma vez. Fiz um depósito de R$ 20.000. Dinheiro que eu havia guardado para trocar de carro no próximo mês. Na minha cabeça era simples. Se eu acertasse 2 ou 3 corridas seguidas, voltaria ao positivo e ninguém precisaria saber. A primeira corrida foi um desastre. Meu cavalo ficou em último. Sem pensar, aumentei a aposta para R$ 10.000 na corrida seguinte. Perdi de novo. Nesse ponto, meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar. Senti o suor escorrer pelas costas, mesmo com o ar-condicionado ligado. Foi quando cometi o erro final. Coloquei todo o restante, pouco mais de R$ 20.000, em um único cavalo. A corrida durou menos de 2 minutos, mas para mim parecia uma eternidade. Nos primeiros segundos ele disparou na frente. Meu peito se encheu de esperança. Mas na reta final, um outro cavalo passou voando e cruzou a linha em primeiro. Olhei para a tela e vi o saldo. 0. Em menos de uma hora perdi R$ 50.000. Não havia gritos de torcida, não havia comemoração, só silêncio e o som abafado dos meus próprios soluços. Fiquei sentado no sofá, imóvel, encarando a tela do celular apagada. Senti como se um buraco tivesse se aberto no meu peito. Não era só o dinheiro, era tudo o que ele representava. Anos de trabalho,
a segurança da minha família, a confiança da minha esposa. E tudo isso se foi, por corridas que nem eram reais. Naquela noite, pensei em acabar com tudo. Abri a janela do apartamento e fiquei olhando para baixo por longos minutos. Eu não queria encarar a vergonha, a decepção, a raiva de mim mesmo, mas a imagem da minha filha sorrindo me impediu. Fechei a janela e desabei no chão, chorando como uma criança. No dia seguinte, Mariana voltou para casa. Eu não consegui esconder. Mostrei o extrato, contei tudo. Ela ficou silenciosa por alguns segundos e então chorou como eu nunca tinha visto antes. Disse que não sabia se poderia continuar ao meu lado. Pegou Alice no colo e se trancou no quarto. Naquele momento, percebi que não tinha perdido apenas dinheiro. Eu tinha destruído a confiança da mulher que amava, o respeito da minha filha e talvez a minha própria chance de recomeçar. O fundo do poço não era a conta zerada. Era olhar no espelho e não reconhecer mais quem eu era. Os dias seguintes foram um turbilhão. Mariana não queria conversar comigo. Só respondia o necessário e evitava qualquer contato visual. A casa, antes cheia de risadas da Alice e conversas à noite, ficou silenciosa. Eu ia para o trabalho como um zumbi, e quando voltava, me trancava no quarto sem forças para encarar minha família. 2 dias depois, Mariana me chamou para conversar. Ela estava sentada na mesa da cozinha com o rosto inchado de tanto chorar. Disse com a voz firme que não ia me abandonar naquele momento, mas que não confiava mais em mim. A única condição para continuar ao meu lado seria que eu buscasse ajuda imediatamente. Caso contrário, ela iria embora com a Alice. Foi difícil ouvir aquilo, mas no fundo eu sabia que ela estava certa. No dia seguinte, procurei um psicólogo e marquei a primeira sessão. Logo depois, entrei em um grupo de apoio para pessoas com vício em jogos. Na primeira reunião, ao ouvir histórias de outros que também haviam perdido tudo, percebi que eu não era o único, mas também entendi que, se não mudasse, meu destino poderia ser ainda pior. A recuperação não foi rápida. Nos primeiros meses, a tentação de voltar a apostar era enorme. O som das corridas, as imagens dos cavalos, a lembrança das vitórias, tudo isso parecia me chamar. Bloqueei todos os sites e aplicativos, mudei senhas, pedi para Mariana ter acesso total às minhas contas bancárias. Ainda assim, a vontade aparecia, especialmente em dias ruins. Financeiramente, o buraco era profundo. Os R$ 50.000 perdidos eram apenas o começo. Com juros, empréstimos e faturas de cartão, a dívida ultrapassava R$ 70.000. Foi preciso vender nosso carro e usar parte do fundo de emergência. Cada pagamento de parcela era um lembrete doloroso do que eu havia feito. 2 anos se passaram desde aquela noite. Ainda estamos pagando as dívidas. Mariana, aos poucos, voltou a confiar em mim. Mas sei que essa confiança nunca será como antes. Ela sempre olha para mim com uma mistura de amor e cautela, como quem teme que, a qualquer momento, o pesadelo possa se repetir. Alice, hoje com 6 anos, não sabe exatamente o que aconteceu, mas percebeu que houve um tempo em que o papai ficava triste o tempo todo. Eu não posso mudar o passado, mas posso fazer algo com ele. Usar minha história como alerta. Descobri que as corridas de cavalos virtuais, assim como qualquer outro jogo de aposta, são construídas para prender você, para te dar pequenas vitórias e grandes derrotas, até que você não consiga mais sair. Não existe habilidade que mude isso. Hoje, minha luta é diária. Não contra os cavalos virtuais, mas contra o impulso de buscar uma solução rápida para os problemas. Aprendi, da forma mais dolorosa, que o dinheiro que vem fácil não fica, e que a verdadeira vitória é não colocar mais um centavo em algo que quase me tirou tudo. E se essa história tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, cada história é um alerta, e cada alerta pode salvar uma vida.